Você ouve agora, aqui na Mais Nova, Geração Cultural. Geração Cultural, com Taliane Radaeli. A música e a ilustração são artes que exigem diferentes esforços e conhecimentos. Porém, algumas pessoas acabam trabalhando com essas duas coisas e ao mesmo tempo. É o caso do Maurício de Oliveira, o nosso entrevistado do Geração Cultural dessa semana. A música, assim, eu sempre gostei, né, desde sendo uma criança que cresceu nos anos 90, então, tipo, teve todo aquele boom de bandas, né, que tocavam naquela época, né, seja Raimundo, seja Mamonas, Los Hermanos, né, então era o que praticamente tocava direto, assim, na rádio, e eu ouvia, tipo, eu tenho essa lembrança de quando eu era criança, assim, de ouvir as músicas dessas bandas. E isso sempre veio junto comigo. Quando eu era pequeno também na escola, eu tinha uma aula de música. E para mim isso era meio incomum, porque né, os meus amigos, meus primos, os parentes assim, que também estudavam não tinham. E eu tinha uns 5, 6, 7 aninhos assim. Então acho que isso aí também um pouco despertou, né, o interesse na música. Enfim. Mas depois de um tempo assim, eu não tive mais tanto contato com a música, mas foi me despertar mesmo quando eu entrei ali na minha adolescência, né? Eu comecei a escutar algumas bandas de rock, tipo Nirvana, System of a Down, Ramones, Fighters, tipo, por influência da minha tia, que ela também ouvia, né? E a partir dali eu comecei a ter um interesse maior, assim, em música, em instrumentos. O meu avô, ele tinha... Quando eu era pequeno, eu lembro dele que ele tocava violão, sabe? Ele tocava violão em CTG, e ele tinha um violão dele. Ele veio a falecer quando eu era criança ainda, e o violão dele ficou. Tipo, ficou como se fosse de herança pra mim. Então, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos ali na época, e esse violão tava com a minha avó. E... quando, né, eu demonstrei esse interesse, assim, ela passou pra mim o violão e eu comecei a aprender a tocar daí. Daí comecei a aprender a tocar, aprender essas músicas que eu gostava. Daí fui entrando no ensino médio, fui conhecendo mais pessoas. No ensino médio até eu tive uma das minhas primeiras bandas, assim, aquelas bandas de garagem que tu junto com os amigos, com os colegas ali e fazem o som. Então foi mais ou menos por aí que começou esse meu interesse por bandas e pela música em si. E a partir daí tu vai buscando, né, novas influências, novas referências. Comecei daí a tocar guitarra também, a partir do violão, né, passei para a guitarra, comecei a aprender a tocar guitarra. Toquei em algumas bandas, né, nesse período que eu estava no ensino médio. Depois também aprendi a tocar contrabaixo, agora tô, né, aprendendo a tocar bateria. Então isso aí foi uma evolução, né? E o que tu tá trabalhando agora, na parte da música? Agora eu tô trabalhando assim mais a parte das composições próprias, né? Eu tenho algumas músicas que uma eu já gravei, inclusive foi parte do meu TCC quando eu me formei, mas eu não me formei em música, eu formei em design gráfico e utilizei a música assim para complementar, né, o meu TCC. E eu gravei uma música, né, faz já um tempo, e agora eu tô trabalhando em mais 3 canções e pretendo, início do ano que vem, já gravar elas, registrar, né, em estúdio. Então eu tô trabalhando nessas músicas agora. O que são essas músicas e como tu tá trabalhando? O que elas falam? Que parte do processo tu tá? O que a gente pode esperar? Olha, a minha ideia agora, tipo, com essas músicas, né, ali pelo ano que vem é fazer um EP com umas 3 músicas, né, um EP curtinho. São músicas que eu já tenho escrito elas há um tempo, né, então, tipo, é aquelas músicas que tu tem um carinho, assim, porque tu escreveu muito tempo atrás e agora tu tem mais conhecimento, tem mais recursos, digamos assim, e tu pode fazer elas, então, tipo, tirar do papel. Então são músicas já antigas, né, que eu já escrevi há um tempo atrás. Agora, então, de certa forma, eu tô lapidando elas,
trabalhando melhor as linhas de violão, de guitarra, de bateria, de contrabaixo, escrevendo as letras, finalizando as letras, né? Ainda eu tenho algumas letras já tem as melodias prontas em si, mas as letras ainda não estão finalizadas. Então eu tô nessa parte. Então vai ser um EP que eu vou fazer do projeto que é da Austris, né? Que é um projeto ali onde eu faço todos os instrumentos, eu gravo mesmo. Então vai fazer parte disso. Pois é, tu faz todas as partes, né? Desde a letra até tudo? Edição também? Isso. Não, a edição não. Eu faço a parte da composição, a parte né, eu executo os instrumentos, toco os instrumentos, mas daí eu gravo daí num estúdio daí. Fala um pouquinho mais sobre a Austris, porque para o pessoal entender o que é, como que funciona. Bom, a Austris, na verdade, ela é um projeto, é uma banda, né? Antigamente ela era uma banda que era eu e mais 3 amigos. Aliás, eu e mais 2 amigos, a gente era 3, né? Então por isso que também o nome é Aos 3. É como se fosse um trocadilho, né? Os 3 aos 3. Então, a gente tocou um tempo e bem no fim a banda acabou se separando. Mas como a gente tinha assim, alguns materiais, né? Músicas, composições, eu não queria deixar esse material parado. E eu queria, então, aproveitar também já essas músicas que tipo, a gente nunca gravou. Então eu queria gravar ela, deixar, né, a minha parte lá registrada, assim. Então eu comecei a aprender a tocar bateria, né, contrabaixo já tocava. Então eu pensei, bom, né, eu não tenho mais a banda em si, mas talvez eu possa conseguir gravar sozinho, né, as músicas. Sim. E daí eu resolvi começar a fazer essas gravações. Desde o lado do ensino médio, quando tu teve a primeira banda, né? Aí até aqui, tu já fez parte de alguns projetos. Foram alguns, Sim. né? Tu quer falar um pouco sobre eles também? Quando eu tava no ensino médio, eu tive uma banda eu participei de uma banda ali com 2 amigos meus, né, o Pedro e o Felipe. A gente, né, ia no final de semana pra casa do Pedro e ficava lá o final de semana inteiro tocando. Depois dessa banda eu tive um outro projeto também, que daí foi a banda Overdose. E eu acho que foi uma das bandas assim que a gente tocou bastante, até a gente tocou em Passo Fundo, tocamos em Marau. Isso foi lá mais ou menos por 2009. Logo após também eu participei da banda Valium, fiz um período. A Valium era uma banda que tocava na região já há bastante tempo, eles tinham uma banda assim há muito tempo. E eu participei um período com eles, toquei também depois um período na banda Acervo, mas foi um período muito curto e logo em seguida eu já entrei na banda Black Hot Coffee. Essa banda aí sim, a gente tocou praticamente de 2012 a 2017 juntos. Teve algumas formações, mas ali tipo, era o Felipe, que é um amigo meu que toca há bastante tempo comigo já. Então ele tocava bateria, tinha a Tita que cantava, a Tita também toca bateria, né? E o Pita, que tocava contrabaixo. Também passou na banda o Dani, tocando bateria, o Alfredo, que tocava bateria, o Alex, que tocava guitarra, o Júlio, que também tocava guitarra. E então foi uma das bandas que eu mais permaneci, assim, né? E logo após também a Black Hot Coffee, eu toquei na Old Monkeys também, né? Um período ali na Old. E também, eu acho que foi a segunda banda que eu mais toquei, assim. Aproveitando que tu falou da Old Monkeys, alguns trabalhos que você faz também tem a ver com a ilustração. E aí são para capas, né, de álbuns de bandas aqui da região. E uma delas acaba sendo a Old Monkeys, né? Mas não foi a primeira que você fez. Acho que a primeira capa que eu fiz foi pro single da Austris, que no caso foi parte do meu TCC, né? Sim. Então ali eu fiz a ilustração, né, a arte para a capa do Spotify, no caso, né? Então um dos pontos também do meu TCC era esse, como hoje em dia os lançamentos geralmente é tudo digital, né? O pessoal muito raro assim compra os CDs das bandas, né? Então uma das ideias era fazer com que fosse lançado realmente no meio digital. Então eu utilizei o Spotify, né, a plataforma ali para mim poder divulgar essa música. Então foi a primeira capa que eu fiz, foi para Austria em 2019. Depois
quando eu tava na Old Monkeys, eu também fiz uma ilustração que foi também pra um single que a gente lançou, que era o Black Sheep. E nesse single, na verdade, tinha duas músicas, né? Era Black Sheep e a música Dead Memories. Então eu também fiz a ilustração da capa pra esse single no Spotify. Depois também eu fiz uma outra ilustração que daí foi pra banda de uns amigos meus, que é da Goela Abaixo. Eles lançaram um EP com 3 músicas, muito bom o EP, eu gostei bastante. E também gostei bastante de participar desse projeto, né? Eu encontrei com eles me passaram qual era a ideia deles, as referências que eles tinham, o que eles queriam transmitir assim, na capa desse EP deles, e eu acabei fazendo a ilustração também. Depois, a Old estava em processo de gravação do primeiro álbum, né? E também, daí acabei fazendo a ilustração do álbum da Old daí. Depois disso, fez camisetas e vários produtos, canecas, adesivos, em cima dessa ilustração. São dois trabalhos que são bem diferentes, né? Da música e da ilustração. Só que daí tu, às vezes, junta os dois, como é que é isso? Isso. Na verdade, são duas paixões, né? Tanto a música quanto o desenho, a ilustração, né? São duas artes assim que eu gosto bastante e que eu me identifico muito. Então eu sempre tive eu sempre gostei, né, tipo, de misturar os dois. Trazer um pouco da música para a ilustração e usar a ilustração também na música, assim, para seja fazendo os cartazes de show ou fazendo as artes para capa, para singles, né? Então eu gosto muito dessa interação que dá para fazer dos dois lados. Trazer. Então, acho isso muito, muito interessante, essa combinação que consegue fazer. E o teu projeto de TCC, que foi muito baseado nisso também, o que tu fez nele? Conta pra gente. O meu projeto, na verdade, assim, quando eu tava fazendo a faculdade de design gráfico, eu também sou, assim, muito fã de histórias em quadrinhos, né? Eu gosto bastante assim, de quadrinhos, de mangá. E quando eu estava me formando em design gráfico, eu pensei, né, eu tinha que elaborar um material gráfico. Eu estava pensando, o que eu posso fazer? Porque geralmente o pessoal assim faz bastante identidade visual, faz redesign de logos, mas eu queria fazer algo que eu gostava, algo diferente. E daí eu pensei, eu tinha uma banda, eu tenho uma banda que eu gosto bastante, que é a banda Matanza. E as músicas que eles cantam, assim, eles contam histórias, na verdade. Eles estão tocando a música, mas a música em si é uma história que eles estão contando, né? Eles têm os personagens, cada música ali. E eu sempre fiquei pensando assim, que legal, tipo, eu gostaria de ver essas músicas deles, né? Tipo, além de ouvir, eu gostaria de ver graficamente, assim, né? Seja num clipe ou seja no história em quadrinho. E eu associei muito a história em quadrinho em si, porque o guitarrista da banda Matanza, o Donida, ele é ilustrador também, ele faz quadrinhos, assim, e eu tenho me inspiro bastante nele, tanto no jeito de tocar, quanto na ilustração. E eu sempre gostei, assim, então, tipo, das histórias que eles contavam, eu ficava imaginando, e eu pensei, eu acho que talvez se eu desenhar uma música deles, né, fazer uma história em quadrinho da música deles, ia ser legal. Eu ia fazer algo que eu gostava, né? Mas eu fiquei pensando depois de um tempo, né, durante o processo que vai fazendo ali, as pesquisas, eu comecei a pensar, mas eu também tenho banda, eu também toco. E se eu fazer uma história em quadrinho de uma música minha? Então eu comecei a pensar nisso, comecei a trabalhar nisso. Eu levei a ideia pro meu professor, né? Ele gostou da ideia e fui trabalhando nisso. Então, meu projeto, né? Meu TCC ia ser uma história em quadrinho, e essa história em quadrinho em si ia ser como se fosse um encarte da música, né? Ia ser a letra da música transformada numa história em quadrinho e também serviria como encarte. E já que não ia ter, digamos, um CD físico, ia ser no Spotify, então eu ia fazer essa história e divulgar na internet, né, no Instagram, nas redes sociais, enfim.
Então foi praticamente isso o meu TCC, né? Uma história em quadrinho que era a transcrição da letra da música ali. Ele tá em algum lugar que a gente possa acessar? Tem lá no meu perfil do Behance, tem então a história em quadrinho, dá pra encontrar lá. É Maurício_Ilustres, com 2 L's e Z no final. Você faz, então, as capas dos álbuns, né, que você fez, trabalhos para algumas bandas, fez esse trabalho do teu TCC, e aí o que mais tu pode falar do teu trabalho de ilustração pra gente? O que mais que tu produz? Na parte assim, de ilustração, de desenho, como eu gosto bastante de história em quadrinhos, assim, e de personagens e tal, eu gosto muito, assim, sou bem fã da Marvel, da DC, dessas editoras, assim, que fazem... Hoje em dia, né, tem bastante o boom dos filmes. Então, eu gosto também de desenhar os personagens, fazer os retratos deles. Então, eu faço isso também bastante. Já fiz alguns quadros, até dei para alguns amigos já também. Tem alguns aqui em casa. E agora também, recentemente, não tão recentemente, mas agora sim que eu tô me focando mais. Eu tô entrando também na parte da tatuagem, né? Começando essa nova jornada, descobrindo novas possibilidades de desenhar, de ilustrar, mas agora também pessoas, no caso, né? Mas entrando nesse ramo. É bem diferente, acredito, desenhar ali no papel e na pele da pessoa. Isso, é bem diferente. Então, tem que estudar bastante, técnicas são diferentes também, mas os princípios da ilustração, né, continuam ali. Então, mas o estudo tem que continuar, né? E tu já atende nessa área também de tatuagem? Em Passo Fundo, né? Que tu mora em Passo Fundo, no caso. Isso, né? Eu atendo, mas por enquanto assim, eu tô fazendo mais assim no pessoal mais conhecido, mais os amigos, né? Então não tô divulgando tanto ainda, mas tô atendendo em Passo Fundo. Tu já falou sobre onde encontrar o teu trabalho de quadrinhos e além disso, para acompanhar o teu trabalho de forma mais geral, tem rede social para ver as tuas ilustrações, a música que tu faz também? Sim, a música tem no Spotify, né? Tem lá o perfil da Austris, tem também o perfil da Old Monkeys, dá para acompanhar por lá. E as ilustrações tem a minha página no Instagram, né? Que é a Ilustres. Também dá para acompanhar lá. Eu sempre estou postando os desenhos, as tatuagens também que eu estou fazendo, as capas, tá tudo lá. É ilustres.inc, pode encontrar lá as ilustrações. E contato contigo é por lá também, daí? Isso, pode chamar por lá também, pode mandar um direct lá que a gente já responde lá também. Tá bem, obrigada por aceitar o convite de participar do Geração Cultural. Fica à vontade se quiser destacar alguma coisa que eu não te perguntei. Eu que agradeço aí a oportunidade, muito obrigado aí ao pessoal. Fico bem feliz em poder contar um pouco, né, de como eu comecei, o que eu tô fazendo, né, dessa área aí, então, da música, ilustração, arte. Muito obrigado aí pela oportunidade. Para conferir um pouco do trabalho do Maurício, é só acessar o Instagram, @ilustres.inc. Inclusive, esse é o último episódio dessa temporada, então já aproveita e confira as demais entrevistas que rolaram com artistas aqui da região. Você ouviu Geração Cultural com Taliane Radaeli. Também disponível em @MaisNovaAmaral. Mais Nova.